Imagine estar em um lugar isolado, onde a escuridão parece engolir tudo ao seu redor. O som de um violino distorce o silêncio da noite, e você sente que algo não está certo, que há algo observando, esperando o momento certo para se revelar. Bem-vindo ao mundo das lendas mais sombrias, onde pactos com o diabo são feitos, e aqueles que ousam desafiar o desconhecido acabam pagando um preço que vai além da compreensão. Hoje, você vai conhecer histórias reais e aterradoras sobre pactos com forças muito além do que podemos imaginar. Vamos falar sobre o violino negro, um instrumento que traz talento, mas também destruição, sobre uma fazenda amaldiçoada onde o mal ainda espreita à espera de almas inocentes, e sobre um lugar onde à meia-noite quem se aproxima ouve sussurros sombrios e sente o peso de um destino que já foi selado. Essas histórias não são apenas mitos, são relatos de pessoas que se perderam ao tentar explorar o desconhecido. E agora é a sua vez de decidir. Você teria coragem de seguir o caminho dessas almas? Ou preferiria ouvir essas histórias e jamais voltar a pensar nelas? Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar tudo. Nos anos 1940, em uma pequena vila no interior do Brasil, vivia um fazendeiro chamado Elias. Suas terras eram inférteis e a seca arruinava qualquer esperança de colheita. Desesperado e sem alternativas, ele decidiu recorrer a algo que ouvira em sussurros na vila, um ritual para invocar o diabo. À meia-noite, Elias seguiu para o meio da mata, levando uma faca e uma vela negra. Sob a luz fraca da lua, ele fez um círculo no chão, recitou palavras que encontrou em um livro antigo e fez um corte em sua mão, deixando o sangue cair na terra seca. De repente, o vento parou. Tudo ficou em silêncio, até que uma figura sombria surgiu das sombras. "Eu posso te dar tudo o que você deseja, Elias", disse a voz grave, "mas tudo tem um preço." Elias, sem pensar duas vezes, aceitou. Nos meses seguintes, suas terras floresceram como nunca. Ele acumulou riqueza e poder, mas coisas estranhas começaram a acontecer. Animais morriam sem explicação e os moradores relatavam gritos vindos da fazenda à noite. Elias começou a envelhecer rapidamente, como se sua alma estivesse sendo drenada. Antes de morrer, ele confessou tudo em uma carta. Sua fazenda permanece abandonada até hoje, um lugar onde ninguém se atreve a entrar. Dizem que, mesmo abandonada, a fazenda não está vazia. Moradores das redondezas relatam que à noite é possível ver luzes tremeluzindo nas janelas da casa principal, como se alguém ainda estivesse lá. Outros juram ouvir o som de passos pesados no chão de madeira e o eco distante de vozes, sempre acompanhado por um cheiro de enxofre. Certa vez, um grupo de curiosos decidiu explorar a fazenda. Eram jovens em busca de adrenalina, mas o que encontraram os marcou para sempre. Ao entrar na casa, tudo estava coberto de poeira, como esperado. No entanto, no centro da sala havia um círculo desenhado no chão, intacto, com marcas escuras que pareciam sangue seco. Um deles, desafiando o medo, tocou o símbolo. Na mesma hora, um vento gelado varreu o lugar, as portas bateram, e risadas ecoaram ao redor deles, mas ninguém podia ver de onde vinham. Os jovens fugiram, mas um deles não conseguiu sair da propriedade. Ele foi encontrado no dia seguinte, ajoelhado diante da antiga figueira onde Elias fez seu pacto. Seu olhar estava vazio, e ele repetia sem parar: "Ele está aqui. Ele nunca foi embora." A história da fazenda de Elias é contada até hoje como um aviso. Há coisas que devem permanecer no passado e lugares que nunca devem ser revisitados. Você teria coragem de desafiar essa lenda? Se sim, saiba que ao pisar naquela terra amaldiçoada, pode ser você quem ouvirá a risada do próprio diabo. Alguns dizem que de tempos em tempos aventureiros e curiosos tentam desafiar o aviso. O resultado, no entanto, nunca é bom. Uma das histórias mais recentes envolve dois caçadores que decidiram passar uma noite na fazenda, alegando que tudo não passava de superstição de moradores locais.
Os homens chegaram ao entardecer, armados com lanternas, facões e uma garrafa de cachaça para esquentar a coragem. Montaram um pequeno acampamento perto da antiga casa principal, enquanto zombavam das histórias de maldições. Porém, conforme a noite avançava, algo estranho começou a acontecer. Primeiro, ouviram sons de passos pesados dentro da casa. A princípio, pensaram que era apenas algum animal, mas as pisadas eram rítmicas, como se alguém estivesse caminhando de um cômodo para outro. Quando um deles resolveu investigar, encontrou a casa vazia, mas o som persistia, agora vindo diretamente acima de sua cabeça, no sótão. Ao retornar ao acampamento, encontraram as lanternas apagadas, e o vento carregava um cheiro forte de queimado. Um deles tentou reacender a fogueira, mas a chama simplesmente não pegava, como se o ar estivesse denso demais. Foi quando notaram que a figueira ao lado deles parecia estar se mexendo. Não era o vento. Os galhos se retorciam, como se algo estivesse vivo naquela árvore. De repente, risadas abafadas começaram a ecoar. Não era uma voz, mas várias, misturadas, vindo de todos os lados. Os homens, apavorados, decidiram fugir, mas à medida que corriam, a risada ficava mais alta, acompanhada por uma sombra que parecia persegui-los. Apenas um deles conseguiu sair da fazenda. Ele foi encontrado na estrada ao amanhecer, descalço, com arranhões profundos nas costas e marcas de queimadura nas mãos. Repetia, em estado de choque: "Ele não quer que ninguém volte. Ele está sempre lá, esperando." Após esse incidente, a fazenda foi oficialmente interditada pelo governo local, mas isso não impediu que a lenda continuasse a crescer. Dizem que a maldição não está apenas na fazenda, mas em qualquer um que tente desafiar o que aconteceu naquela noite fatídica com Elias. Você ainda tem coragem de pisar nesse lugar? Porque se o fizer, talvez não seja capaz de sair inteiro. Ou pior, talvez nunca saia. Afinal, até onde você iria para saciar sua curiosidade? Será que a promessa de desbravar o desconhecido vale o preço de carregar uma maldição pelo resto da vida? Você realmente acredita que essas histórias são apenas superstição ou estaria disposto a arriscar para descobrir a verdade? E se, ao atravessar os limites da fazenda, você ouvisse passos atrás de você? E se risadas começassem a ecoar no silêncio da noite, estaria preparado para enfrentar o que, segundo os moradores, jamais deveria ser perturbado? Lembre-se, nem todos que entram voltam para contar a história. Então eu te pergunto uma última vez: você teria coragem de pisar na fazenda amaldiçoada de Elias? Ou prefere deixar que o mistério permaneça enterrado com aqueles que ousaram desafiá-lo? A escolha é sua. Mas cuidado. O diabo sempre está à espreita, esperando pelo próximo a cair na tentação. Augusto era um violinista que sonhava com o estrelato, mas nunca conseguia superar os outros músicos. Uma noite, após mais uma rejeição, ele caminhava pela cidade quando encontrou um homem misterioso que carregava um violino preto. "Este violino pode te dar o talento que você deseja", disse o homem, "mas o custo será sua alma." Sem hesitar, Augusto aceitou. Ele começou a tocar com uma maestria que ninguém jamais vira. As plateias ficavam hipnotizadas e sua fama cresceu rapidamente. Mas algo estava errado. Sempre que tocava, Augusto sentia um frio inexplicável, como se algo o observasse. Ele começou a ter pesadelos terríveis e, em suas apresentações, ouvia sussurros que o público não percebia. Na última noite de sua vida, durante um concerto, Augusto parou de tocar abruptamente. Ele começou a gritar, apontando para o escuro, dizendo que via os olhos do demônio. Ele caiu morto no palco e o violino desapareceu misteriosamente. Dizem que ele ainda reaparece em mãos de músicos que buscam o mesmo talento proibido. Desde a morte de Augusto, o violino negro tornou-se uma lenda entre músicos e entusiastas. Alguns afirmam que ele é amaldiçoado e que reaparece apenas para aqueles que estão dispostos a pagar o mesmo preço que Augusto pagou. Relatos vindos de diferentes partes do mundo descrevem um padrão estranho. Músicos promissores, frustrados pela falta de reconhecimento, desaparecem por meses, apenas para ressurgirem com habilidades extraordinárias. Esses artistas ganham fama rapidamente, mas também parecem ser consumidos por algo sombrio.
Um dos casos mais recentes aconteceu com uma jovem violinista chamada Clara. Ela vivia em uma pequena cidade e lutava para conquistar seu lugar no mundo da música clássica. Um dia, enquanto explorava uma loja de antiguidades, encontrou um violino diferente de tudo o que já havia visto. Era preto como a noite e emitia um brilho quase imperceptível sob a luz. O dono da loja, um homem idoso de olhar inquietante, disse apenas: "Este violino escolhe seu dono. Se tocar nele, estará aceitando o que ele tem a oferecer." Ignorando o aviso, Clara levou o instrumento para casa. Naquela noite, ela tocou pela primeira vez. O som que saiu foi de uma beleza indescritível, como se o violino cantasse por conta própria. Contudo, enquanto tocava, Clara sentiu como se mãos invisíveis estivessem guiando seus movimentos. E então, começaram os sussurros. Palavras em uma língua que ela não compreendia preenchiam o ambiente, e por um breve instante, ela viu uma figura sombria no reflexo da janela. Nos meses seguintes, Clara se tornou uma sensação. Suas apresentações lotavam teatros, e críticos declaravam que nunca haviam ouvido nada igual. Mas ela começou a mudar. Suas noites eram atormentadas por pesadelos, e seus olhos, antes cheios de vida, agora pareciam vazios. Em sua última apresentação, Clara tocou com uma intensidade assustadora. O público estava hipnotizado, mas no final, ela caiu no palco, com o violino ainda em suas mãos. Quando os paramédicos chegaram, o instrumento havia desaparecido. Até hoje, o violino negro continua a surgir em lugares inesperados, como um convite sedutor para aqueles que desejam a grandeza. Mas a pergunta permanece: o talento extraordinário vale o preço de sua alma? E você? Se encontrasse o violino do inferno, teria coragem de tocá-lo? Os poucos que sobreviveram ao encontro com o violino negro contam histórias perturbadoras. Um violinista amador de Viena afirmou ter encontrado o instrumento em um beco escuro, dentro de um estojo velho e desgastado. Ele o levou para casa, intrigado pela oportunidade de possuir algo tão raro. Na primeira noite, ao tentar afinar o violino, sentiu uma dor aguda nos dedos, como se cordas invisíveis estivessem se enroscando em suas mãos. Mesmo assim, ele continuou. Assim que tocou a primeira nota, o som ecoou pela casa, mas era algo além da música. Era um grito, um lamento que parecia vir de um abismo. Nos dias seguintes, o violinista começou a perceber sombras se movendo ao seu redor. Espelhos quebravam sem motivo, e o ar em sua casa parecia cada vez mais denso e opressivo. Ele dizia que o violino sussurrava seu nome à noite, prometendo glória e fama, mas também advertindo: uma vez que começa, não há volta. Tomado pelo desespero, ele decidiu se livrar do violino, jogando-o no rio Danúbio. Porém, na manhã seguinte, o instrumento estava de volta, repousando sobre sua cama. O homem desapareceu pouco tempo depois. Sua casa foi encontrada revirada, com partituras rabiscadas espalhadas pelo chão e a frase "Ele está aqui", escrita nas paredes com algo que parecia ser sangue. A lenda do violino negro continua viva, viajando de geração em geração. Mas o mistério permanece. Seria o violino um objeto do inferno, ou seria apenas a imaginação das almas atormentadas que ousaram tocar suas cordas? Então a pergunta final persiste: se esse instrumento surgisse diante de você, prometendo talento além da imaginação, teria coragem de segurá-lo? Ou ouviria os sussurros de aviso e deixaria o violino do inferno em paz? Lembre-se, a música que ele toca pode ser a trilha sonora do fim de sua própria alma. E você, acredita que tudo isso não passa de histórias criadas para assustar os curiosos? Ou acha que há algo real, algo sombrio que se esconde por trás das cordas do violino negro? Se o instrumento aparecesse diante de você, tentador, prometendo o talento que você sempre desejou, seria capaz de resistir? Ou cairia na armadilha, como tantos outros antes de você? Será que a busca pela perfeição vale o preço de enfrentar os sussurros na escuridão, as sombras que nunca se afastam e a sensação constante de que algo está observando?
No fim, a decisão é sua. Mas lembre-se, o som do violino negro é irresistível, mas pode ser a última melodia que você ouvirá. Estaria disposto a correr esse risco? A resposta a essa pergunta pode definir seu destino. Em uma vila isolada, no início do século XX, uma encruzilhada ganhou fama por causa de uma cruz que apareceu do nada. A história começou com Joaquim, um sapateiro pobre que trabalhava dia e noite para sustentar sua família. Uma noite, Joaquim foi visto carregando uma vela negra e uma garrafa de cachaça para a encruzilhada. Ele passou a noite inteira lá e no dia seguinte voltou com uma fortuna inexplicável. Com o tempo começou a ostentar sua riqueza, mas sua vida mudou rapidamente. Primeiro, sua esposa e filhos morreram de forma trágica. Depois, Joaquim começou a ouvir vozes o chamando à noite. Ele dizia que sentia uma presença constante, mesmo quando estava sozinho. Poucos meses depois, ele foi encontrado morto, pendurado em uma árvore perto da encruzilhada. No local, uma cruz de ferro enferrujada apareceu misteriosamente. Dizem que, à meia-noite, quem passa por lá ouve sussurros e sente uma presença sombria que tenta atraí-los para repetir o pacto. Muitos relataram experiências inexplicáveis ao se aventurarem pelas proximidades. Um caminhoneiro que decidiu cortar caminho pela estrada onde o pacto teria ocorrido, contou que, ao passar pelo local, o motor do caminhão simplesmente desligou, deixando-o preso em uma escuridão assustadora. Enquanto tentava entender o que havia acontecido, ele ouviu passos ao redor do veículo, apesar de não haver ninguém por perto. Subitamente, um som suave de violino começou a ecoar no ar, acompanhado por sussurros que ele não conseguia compreender. Então, uma figura encapuzada apareceu no retrovisor, parada no meio da estrada. Desesperado, o homem tentou ligar o caminhão, mas o motor não respondia. A figura começou a se aproximar lentamente e os sussurros ficaram mais altos, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Quando estava prestes a entrar em pânico, o caminhoneiro gritou: "Eu não quero nada com você!" Foi nesse momento que o motor voltou a funcionar e ele acelerou sem olhar para trás. Ao chegar ao posto de gasolina mais próximo, ele notou algo estranho no retrovisor. Marcas de mãos sujas de carvão nas janelas do caminhão, como se alguém tivesse tentado entrar. Essa história, como tantas outras, reforça o aviso. O lugar carrega algo sombrio, uma força que parece viva, esperando a próxima vítima que ousar se aproximar. E você? Arriscaria passar por lá à meia-noite? Ouviria os sussurros? Ou daria as costas, sabendo que há coisas que é melhor não desafiar? A escolha é sua, mas lembre-se, uma vez atraído, pode não haver volta. E agora, a pergunta que fica: você teria coragem de enfrentar esses mistérios? O violino negro, a fazenda amaldiçoada ou os sussurros à meia-noite? Seriam esses apenas mitos ou algo mais sombrio está por trás de tudo isso? O que você faria se fosse desafiado a entrar nesse jogo perigoso? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber sua opinião. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos que adoram um bom mistério. E claro, não perca nossos próximos conteúdos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo. Escolha uma das duas opções que estão na tela para continuar maratonando e se aprofundar ainda mais nesses relatos aterradores. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, às vezes é melhor não saber demais